A gente adora sair explorando as coisas por aí. E se eu te dissesse que existe também um terceiro tipo? E a própria população de Deseado não deixou, não quis. O que tá saindo de bom aí hoje? Chegamos em mais uma cidade da belíssima Patagônia Argentina. Estamos agora em Puerto Deseado. É um desvio de 120 km aproximadamente saindo da Ruta 3. Esse lugar tem uma importância histórica, além de ser belíssimo, e a gente vai mostrar tudo ao longo desse vídeo para vocês. E para você que chegou no canal agora, nós somos Rogério e Camila e estamos viajando nesse mini motorhome 4x4 adaptado por nós, junto da nossa cadela Ualha. E agora diretamente da Patagônia Argentina, da cidade de Puerto Deseado. Acompanhe o vídeo até o final. Nessa cidade existem várias atividades ligadas à fauna marinha, só que nós chegamos na baixa temporada, infelizmente. A cidade de Puerto Deseado, aqui na Patagônia Argentina, é talvez um dos desvios mais interessantes da Ruta 3. Ao longo da história, vários visitantes famosos chegaram a esse porto natural e com características únicas. Mas o primeiro deles, inclusive foi quem batizou esse lugar, foi o corsário inglês Thomas Cavendish. Isso em 1586, ele aportou nessa baía natural e ele batizou o lugar com o mesmo nome do seu navio, em inglês Desire. E aí aqui ficou Deseado, para nós em português, desejado. E assim começa a história de Porto Deseado. Olha só que interessante, a gente está aqui com essa paisagem lindíssima de Puerto Deseado e de fato essa cidade ela figura aí em um ótimo local para se ver pinguins. Não só os pinguins de Magalhães, que é o que eu estou lendo aqui na placa, né? Mas também outras espécies de pinguim, mas infelizmente a temporada de pinguim é de outubro a abril. Então nós vimos um pinguim lá na Península Valdez, a gente ainda está descendo, né? Então vamos ver se a gente encontra algum outro lugar com pinguim. Mas como a gente já está no finzinho de abril, muito provavelmente vai ser bem difícil a gente conseguir mostrar muita coisa a respeito da fauna da Patagônia Argentina. De qualquer forma, é uma cidade muito turística, muito legal, tem turismo não só para turismo aquático, mas também tem um turismo terrestre e a gente vai dar uma volta na cidade para mostrar para vocês o que mais tem aqui para ver de atração turística, que a gente acha que é bem legal. Uma das características que torna Puerto Deseado uma cidade única, inclusive que encantou Charles Darwin, é o estuário, que na verdade nem chega a ser um estuário normal, do rio Deseado, esse atrás de mim. Não sei se é possível ver no vídeo agora, existe uma correnteza nesse sentido. Isso porque o rio está sofrendo o efeito da maré baixa, na verdade da baixa da maré. O que tem de diferente nesse rio? Ele tem uma configuração de relevo que faz com que o mar, que a água do Oceano Atlântico, penetre dezenas de quilômetros a montante, ou seja, rio acima, nessa direção. Isso leva o nome de ria. Ria é a classificação desse tipo de foz. Geralmente a gente aprende na escola que existem dois tipos de foz, estuário e em delta, né? Pois é, esse aqui é o único exemplo desse tipo de foz, super diferente e quase único no mundo, é o único exemplar aqui na América. Então o mar invade dezenas de quilômetros adentro, cria um ecossistema único, porque nós estamos aqui em um clima desértico, em plena Patagônia, só que a água do mar, ao avançar dezenas de quilômetros rio acima, leva todas as suas características de salinidade e, obviamente, várias espécies de aves, de peixes, em geral, acabam acompanhando. Isso é uma das grandes atrações de Porto Deseado e, obviamente, encantou Charles Darwin e também o comandante do navio dele, o HMS Beagle, o Fitzroy, que junto de Darwin acampou uma semana aqui. É ou não é uma característica interessante?
Desde que nós entramos na Argentina, temos visto várias placas a respeito das Ilhas Malvinas e essa ferida não cicatrizada por as ilhas estarem em poder inglês. E aí aqui em Puerto Deseado a gente chegou nesse monumento da Argentina a Puerto Deseado, pela questão da participação de Puerto Deseado no conflito das Ilhas Malvinas com os ingleses. E a gente viu também uma placa, né, pela proximidade, porque as Ilhas Malvinas estão a 480 quilômetros daqui, então eles estão bem próximos. E essa é uma réplica do último navio que participou desse conflito, dá até para ver aqui, ó, Islas Malvinas. E a gente está perto, 480 quilômetros, acho que a gente vai dar uma chegadinha lá também. A estação de trem de Puerto Deseado. O plano do governo argentino era transformar essa estação, a estação terminal da grande ferrovia que iria cortar a Patagônia. Iria ligar aqui, Puerto Deseado, até a região de Bariloche, que está a mais de 1.000 quilômetros daqui. Esse plano ele nunca foi concretizado 100%. Existiu uma ferrovia que cobriu parte dessa distância, mas ela foi operacional por pouco tempo, por vários motivos políticos, motivos inclusive climáticos, econômicos. Essa ferrovia ela não funcionou como o planejado. Porém, a imponência dessa estação ferroviária deixa bem claro, né, a importância que teria caso essa ferrovia cumprisse o seu papel, né, de ser a transpatagônica completa. Um fator que ajudou muito essa estação ter toda essa imponência, essa arquitetura bonita, é que aqui em Puerto Deseado morou por alguns anos o chefe, né, o supervisor-mor da ferrovia. Então, claro, era aqui o quartel-general, né, do chefão dessa que seria a grande ferrovia que cortaria a Patagônia. Então, por isso que tem toda essa imponência a estação ferroviária de Puerto Deseado. Hoje, ela é um museu, então ela guarda dentro dela, né, um acervo que conta a história não só da ferrovia, mas também de Puerto Deseado como cidade base importante de toda a Patagônia Argentina. Para fechar esse recorrido nosso aí de pouco mais de 1 quilômetro, que compreende a foz do Rio Deseado, a estação ferroviária, a gente veio parar aqui nesse vagão, que fica tudo bem pertinho, assim, é bem tranquilo de andar. E esse vagão ele tem uma história interessante, na verdade um pouco conflitante com relação à cidade de Puerto Deseado. Houve aqui, na década de 20, um massacre da população indígena que fez um levante por alguns motivos na região. E aí esse vagão veio da capital com arma e homens para oprimir esse massacre e foi o que aconteceu. Então eles colocaram o vagão aqui como símbolo dessa opressão. Só que na época da ditadura militar, o governo queria tirar esse vagão daqui. E a própria população de Deseado não deixou, não quis que tirasse, embora fosse símbolo de uma opressão. Então hoje ele virou símbolo de resistência. E tem essa história aí interessante, não muito feliz, né? Mas é um símbolo de resistência, é um vagão muito bonito, muito bem preservado. Fica inclusive cercado, dá pra ver que ele tá bem preservado. É um vagão muito bonito e tem essa simbologia aí para a cidade de Puerto Deseado. Lugar lindo, né? Esse aí das imagens. Estamos aqui no Canyon Torcido. Agora é por volta de 1 da tarde, hora em que a maré está alta e possibilita que a gente tenha essas imagens lindas do mar invadindo o canyon. Então, quando você estiver aqui em Puerto Deseado, certifique-se de que a maré está alta para que você venha aqui e tenha essas imagens lindas também. E outra coisa,
O caminho costeiro que nós estamos fazendo, já que é baixa temporada e a gente não pode fazer nenhuma excursão marinha, é belíssimo também. Vale um piquenique, muitas fotos. Então a gente vai percorrer todo o caminho costeiro e ver as paisagens belíssimas que têm disponíveis para nós, mostrar para vocês e também ajudar vocês a planejarem a viagem de maio a setembro, quando não tem excursão marinha. E seguimos explorando as belezas desse lindo caminho costeiro. São várias paisagens, a gente encontra alguns animais pelo caminho, tem algumas pequenas praias e outros cânions. Com certeza é um passeio de prato cheio para quem está em Puerto Deseado. A gente adora sair explorando as coisas por aí. A 60 quilômetros distante da cidade de Puerto Deseado fica esse lugar, que é uma ponte sobre o rio Deseado. Viemos pela Ruta Provincial 47, é uma ruta de rípio, bem bonita, avistamos alguns animais, foi uma paisagem bem legal, bem bonita de ver, bem tranquila também a estrada, tem aí algumas poças d'água, mas nada que ofereça muito risco. E nós íamos até esse lugar aqui por um motivo muito especial. O que torna esse lugar tão especial e marcante foi justamente o fato de que em 1833 Sir Charles Darwin se encantou por esse lugar e acampou alguns quilômetros nessa direção. Ele subiu o estuário, a foz do rio Deseado, até o local onde o mar não consegue mais avançar. Esse local hoje a gente não consegue visitar porque ele fica dentro de uma estância privada, portanto agora fora da temporada, como não tem mais turistas para cá, a estância está fechada, assim como as agências de turismo da cidade também. Mas, Roca no Mundo, exploradores que nós somos, viemos até esse ponto que tem a ruta provincial, como a Cá falou, cruza o rio Deseado, então nós sabemos que daqui, alguns quilômetros nessa direção, fica o famoso acampamento de Darwin. Inclusive, ele registrou, um dos membros da sua expedição registrou em um desenho famoso uma grande rocha que fica no meio do leito do rio. E essa grande rocha, hoje em dia, é uma das principais atrações, chama-se Mirador de Darwin. Mas ela fica dentro dessa estância privada, então a gente não consegue ter acesso a ela. Mas tentamos e chegamos o mais próximo possível. Então, para nós já é uma emoção muito grande saber que alguns quilômetros nessa direção encantou Charles Darwin, com certeza ajudou a ele a elaborar aí todas as suas ideias e o que acabou gerando uma importante teoria, a teoria da evolução das espécies. E ficou acampado aqui por uma semana, durante o Natal de 1833. Nós não estamos no Natal, nós não estamos em 1833, mas nós estamos bem próximos desse lugar que encantou Charles Darwin, está nos encantando. E pelas imagens que estamos mostrando a vocês, esperamos que podemos encantar também um pouquinho você com a magia e atmosfera desse lugar.
O que tá saindo de bom aí hoje? Fazendo uma espécie de misto quente. Delícia. Improvisando aqui. É. O café já tá feito. Pãozinho tostado. Agora tô dando uma acalentada nos frios. E não é só porque é final de semana do aniversário do Rô, não, que a gente ficou aqui. Geralmente, a gente pega um lugar uma vez no mês, fica 2, 3 dias, para dar uma recarregada nas energias. Porque não é fácil ficar só em acampamento, em wide camping, monta barraca, desmonta barraca. E agora também tem o desafio do frio. Então, quando passa 20, 30 dias, daí a gente opta por ficar ou num Airbnb, ou num lugar mais aconchegante, assim, que nem essa cabana, que pra gente foi um presente também dentro da viagem. A gente achou delicioso ficar aqui, foi um presente merecido pro Rô e pra nós, né, pra nós todos. Então, diz aí se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários a respeito de como a gente faz a logística da expedição relacionado a outros assuntos, né? Esse é o assunto de hospedagem. Então, majoritariamente, a gente fica em camping. A gente agora, na Ruta 3, tem ficado bastante em posto e a gente, às vezes, usa também Airbnb para ficar um tempinho curto quando a gente precisa trabalhar ou porque a gente precisa lavar roupa, enfim. Então, coloca aí nos comentários o que você achou dessa cabana lindíssima de presente de aniversário para o Rô e a respeito de alguma logística referente à viagem, se você tem dúvida. Até! E o que você achou do seu presente de aniversário? Sensacional, né? Não poderia ser melhor. Ficar aqui Revigorante. na calefação com essa vista, Nossa. que eu acho que não dá pra ver, né? Porque é muito claro lá fora. Mas fica ali o Puerto Deseado, né? A ria do Puerto Deseado. Exato. Foi um conforto muito bem-vindo, né? E muito produtivo também, além de Nossa. comemorar seu aniversário, né? Conseguimos trabalhar. Descansamos bem, trabalhamos bem, nos divertimos. A Wally, então, Olha, adorou. nem se fale. A Wally tá indignada que a gente tá indo embora. Tá protestando. Mas nós temos que ir, filha. Não dá pra ficar aqui. A gente tem que seguir viagem. Tem que seguir viagem. Pois é. Mas você com esse seu pelinho aí ajuda, né, nesse frio todo. Você já tem uma camada aí de pele mais adaptada. O museu conta basicamente a história da corveta Swift, que era uma embarcação inglesa que em 1770 veio à costa patagônica fazer um trabalho de reconhecimento. Tinha ido alguns meses antes às Malvinas, estabeleceu um porto nas Malvinas. Nesse momento Malvinas não era habitada por ninguém e acabou se aproximando do litoral de onde hoje aqui é Puerto Deseado. E ao tentar entrar na baía, né, na verdade no estuário do Rio Deseado, a corveta acaba se chocando contra uma rocha e ela acaba afundando. Afunda, os tripulantes são resgatados, eles estabelecem uma estratégia de ou ir caminhando a Buenos Aires ou ir de bote até Malvinas, mas aos poucos a história da corveta ela foi esquecida, simplesmente esquecida. Isso foi em 1770. Aqui dentro do museu, isso é uma réplica de uma sala de aula que foi onde tudo começou, a curiosidade para buscar a corveta Swift que havia naufragado aqui em Puerto Deseado. Então, esses documentos que foram encontrados em uma biblioteca que ficou por mais de 160 anos dentro de uma biblioteca na Austrália, foi encontrado e aí... Essas histórias vão indo de boca em boca, né? Até que chegou aos ouvidos de um professor do ensino médio de matemática, e esse professor um dia contou essa história para os seus alunos. Um dos alunos, com 16 anos, uma aula de matemática, se interessou pela história que o professor contou, né, de um navio naufragado aqui em Puerto Deseado, e que nunca ninguém tinha ouvido falar, nem sabia. Esse aluno de 16 anos, ele, junto de algumas outras pessoas intrigadas com a história. E aí surge uma super busca para recuperação. Então, por isso que é interessante o museu, porque mostra os artefatos que ficaram por mais de 200 anos debaixo d'água e ainda estão bem preservados.
E aí o museu conta a história de todos os registros feitos, inclusive as reportagens. E uma coisa curiosa que chamou a atenção da gente é que eles encontraram várias garrafas de vinho embaixo do mar, só que infelizmente o vinho já não estava mais apto para beber. Que pena. Bom dia, são 7h30 da manhã. Nós passamos essa última noite aqui em Porto Deseado, acampados aqui na frente da Darwin Expedições. O Ricardo recebeu a gente, compartilhou a senha do Wi-Fi, falou que a gente podia ficar aqui e infelizmente nem a operadora dele está fazendo agora os passeios porque já está em baixa temporada, então não é mais possível, os barcos já foram guardados. Então a gente espera ter mostrado aí algumas atrações de Puerto Deseado. Quem sabe um dia voltar aqui com as outras possibilidades, como visitar a Isla Pinguino, poder visitar o acampamento de Darwin, né? A gente chegou bem perto lá com o drone para mostrar para vocês onde que era. E a gente se despede por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida marota, nos ajuda muito. Olha o vento que a gente está aqui para fazer esse vídeo para vocês. Considere se inscrever em nosso canal para conhecer outros lugares que nós vamos mostrando em nossa expedição e recomende esse vídeo para quem você sabe que também gosta de viagens e aventuras. E sobre outros lugares, para onde que estamos indo agora? Agora nosso destino é o berço da Patagônia, onde ela nasceu, Puerto San Julián. E antes de ir até lá, nós vamos passar em um bosque petrificado de milhares de anos. E aí o nome do lugar é o Bosque Petrificado Jaramillo. Jaramillo. Então nós estamos indo para lá agora, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!